Uau! Uau! Só fica mais bonito. Galera, boa tarde. Oi? Espera aí um pouquinho, vamos fingir que não aconteceu, vamos começar de novo. Vocês acabaram de ouvir o Alex falar Wellington Nogueira, eu entrei. Ei? E agora eu falei, boa tarde! Bom, agora sim, muito bom. Tá todo mundo aqui, que ótimo. Bom, queridos e queridas, esse é o tema que eu vou hoje trazer para vocês, a inteligência lúdica. Depois, eu fiquei 23 anos à frente dos Doutores da Alegria, e aí eu ganhei uma bolsa do Instituto do Futuro, lá de Palo Alto, para poder ampliar o alcance daquela alegria que acontecia dentro dos hospitais com os palhaços. Mas como que a gente ia aumentar o número de palhaços, como que a gente. Ou então, mas espera aí, mas será que só em hospitais? Será que em outros lugares? E foi então que eu aprendi a importância da ludicidade, ou seja, do brincar na fase adulta da vida. Então, essa é a boa notícia que eu tenho para trazer para vocês, que a ciência hoje está falando que está mostrando a importância do continuar brincando na fase adulta da vida. E que tipo de brincadeira? Daqui a pouco a gente vai fazer juntos. Então vamos lá. Meu Deus do céu, o tempo passa rápido aqui embaixo. Muito bom. Então, olha, eu até queria mostrar para vocês, quando eu falei que vim aqui no TEDx em Indaiatuba, meus amigos falaram, nossa, manda uma mensagem ali para o pessoal. Então, olha, isso é para vocês mais uma vez. Então, ó, gente, aqui foi onde eu comecei, né? Eu sou aquele cara ali de. Eu tô aqui. Então, esse foi o primeiro grupo de palhaço em hospital, e o Big Apple Circus Clown Care Unit, né? E foi muito louco, porque justamente a Laura foi para a Alemanha, começou The Clown, a Caroline, essa girafa aqui, foi para a França e começou Le Rire Médecin. E eu vim para o Brasil e comecei Doutores da Alegria. Você vê que foi assim que os palhaços se globalizaram. Foram anos e anos e anos de planejamento estratégico, alocação de recursos, estudos de viabilidade de implantação, para que pudéssemos dominar o planeta. E quando eu falo dominar o planeta, não é de uma maneira megalomaníaca, absolutamente. A gente só quer alegrar o mundo. Mas eu. Desculpa, caiu um 3 ali. São 33 anos de Doutores da Alegria. Tá? E todo mundo pergunta: quais são os resultados? Resultados, resultados. Pronto, olha, de uma maneira bem sintética, tá aí. É isso que a gente busca, a experiência da alegria na adversidade. E tudo começa justamente sem levar, né, ou melhor, a gente não esquece o problema que leva uma criança para o hospital, mas a gente busca se ligar ao lado mais saudável, que ocorre através da brincadeira. Por isso que eu trouxe essa imagem. Palhaço e criança olhando para o mesmo ponto. Esse ponto de encontro é fundamental. Por quê? Porque a ludicidade, o brincar, é sobre confiança. Então, não é imposto, é cocriado. E o que aconteceu? Estava eu trabalhando com isso no Doutores da Alegria, e aí um dia o Instituto do Futuro, que fica lá em Palo Alto, me ofereceu uma bolsa de estudos, que eles falaram, olha, se o mundo está ficando cada vez mais doente, e a gente usar o hospital como uma metáfora para o mundo, qual o papel da alegria? Né? Então, como não tem palhaço para todo mundo, e como a formação de palhaço ela é muito extensa e muito específica, como que a gente poderia levar mais dessa sensação para quem não é palhaço? Então, através da ludicidade. E foi então que eu aprendi que brincar na fase adulta da vida é o futuro. Por quê? Para a gente viver num mundo que muda cada vez mais rápido, sem manual de instrução, a gente precisa pensar rápido, a gente
precisa ter agilidade, e qual a melhor maneira da gente desenvolver isso é exatamente brincando. E você vê o hospital, né? Essa foto aqui a gente mostra. O hospital tem características de futuro? Tem, porque o trabalho dos doutores no hospital, ele é disruptivo, ou seja, ele quebra o ritmo e o fluxo das coisas numa cena como essa aí. Ele teve um papel influenciador, são mais de 1000 programas inspirados no Doutores da Alegria, que a gente acolheu como co-criadores de uma profissão de futuro, a besterologia, claro. E meu sonho é que um filho chegue para os pais e fale: pensei bem na minha carreira. Eu quero estudar artes cênicas, me especializar em técnica de palhaço e fazer meu doutorado em besterologia e atuar na vida real e os pais falarem: filhão, que lucidez. Na época do papai não tinha essas coisas. Então, mas o trabalho, justamente por causa dessas qualidades de futuro, justamente que o Doutores foi considerado, né, inovador, porque ele ser disruptivo, né, trouxe um elemento que é a alegria para o hospital, de uma maneira que todo mundo fazia parte da brincadeira, ou faz parte da brincadeira. Teve um papel influenciador, mais de 1000 programas semelhantes pelo Brasil, foi considerado inovador, e inesperado, porque com palhaços e crianças juntos você nunca sabe o que vai acontecer. Você sabe que o que vai acontecer é divertido porque a gente é treinado para isso. E instigante. Então, essas são as características de futuro que eu aprendi a ver no trabalho dos doutores. E a partir daí, com a ajuda do Instituto do Futuro, eu cheguei nesse conceito de como que eu transporto o trabalho do palhaço, do encontro com a criança, para este grande hospital que nós hoje somos, não é? No qual nós somos os pacientes. Então, através do desenvolvimento da nossa inteligência lúdica. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que o maior caso de fake news que eu conheço é: acabou a brincadeira, agora é sério. Começou a brincadeira na fase adulta da vida, agora é sério. Justamente por isso que a gente brinca na fase adulta da vida, para desenvolver fluidez, agilidade física, mental, criatividade, né, com novas formas de aprender, de ensinar, flexibilidade para um mundo que muda cada vez mais rápido, sem manual de instrução. A gente precisa, saber passar pelas dificuldades. Então, tudo isso, se a gente for aprender teoricamente, a gente não sabe o que vai sair. Mas se a gente usar a ludicidade, a gente entende com a cabeça e com o corpo inteiro. E então eu trouxe para vocês nessa pesquisa, justamente sobre a importância da ludicidade na fase adulta da vida, eu trouxe algumas citações, como, por exemplo, play é a chave, o brincar, né, a ludicidade, é a chave para a gente se adaptar num mundo em constante mudança. Isso veio da primatologista Isabel Benque Esquerdo, que tem uma fala lindíssima no TED, e que vocês podem ver. Mas ela estuda o brincar entre os macacos bonobos, que são os nossos primos mais próximos na escala de evolução. E justamente é porque eles brincam que eles estão vivos até hoje numa ilha muito bem escondida no Congo. Agora, o Dr. Stuart Brown, do Play Institute de Nova York, ele é mais assertivo nesse sentido de falar que o oposto de brincar, do play, não é seriedade, é depressão. Ele advoga que é extremamente importante a gente continuar brincando na fase adulta da vida. E o Pat Kane, que é um pesquisador inglês, que escreveu um livro sobre a importância do brincar na fase adulta da vida, ele fala que o brincar é componente essencial da natureza humana. Então, meus queridos e minhas queridas, o próprio Pat Kane, ele simplesmente afirma que play vai ser, para o século XXI, o que a palavra trabalho foi para a era industrial, ou seja, a nossa maneira dominante de aprender, fazer e criar valor. Está fazendo sentido? Ótimo, muito bom. Que legal, porque a gente vai brincar daqui a pouco. E eu queria... Esqueci de avisar a organização. Mas o teatro vai ficar legal. Certo, tá vendo? Obrigado. Todo artista precisa de direção. Muito obrigado. Ficar aqui no nariz vermelho, né? Ótimo.
tão confortável. Oi? Oi? Tem uma tela de retorno? Ah. Ela diz dispositivo offline. Exato. Mas retornou, não é? Então, eu trouxe para vocês. Alguém aqui já ouviu falar de pedagogia de emergência? Nasce na antroposofia e olha só o trabalho. E aqui é o Reinaldo Nascimento, meu mestrão, que é um brasileiro que trabalha com a equipe da pedagogia de emergência global. E aqui, ó, nessa vila em Gaza, vocês estão vendo a destruição feita? Aqui a gente tem os sobreviventes. Imagina o que é o trauma de você sair de casa de manhã como uma criança, volta da escola e o lugar onde você morava está totalmente bombardeado. Isso gera trauma. Trauma, para a gente dar conta, a gente se desconecta. E quando a gente se desconecta, tem que arranjar maneiras de voltar. E o que a ciência descobre? Que o brincar é uma das maneiras mais eficazes de fazer a pessoa voltar de um trauma. Então, a minha missão aqui hoje é compartilhar tudo isso com vocês, porque no hospital eu pude ver o impacto do trabalho dos palhaços, não só nas crianças, mas nos pais e nos profissionais de saúde, a ponto de justamente o público que trabalhava no hospital falar: nossa, isso humaniza, essa coisa da brincadeira, do jogo, humaniza o hospital. E a gente perguntava, mas a gente já não é humano? Humanizar quer dizer tornar humano? Não, a gente é, mas vocês sabem o que a gente quer dizer. Então, como que é que a gente vive isso? Como que a gente chega perto desse humanizar? Através da ludicidade, brincando, porque a gente acessa uma fase incrível da nossa vida, que foi uma fase de descoberta, uma fase de se jogar, uma fase de criatividade. Então, meus queridos e minhas queridas, nós vamos brincar daqui a pouco. O objetivo é exatamente esse: trazer hoje, ressaltar a importância do brincar na fase adulta da vida. E eu justifico a minha fala aqui hoje usando essa citação de Schiller, que ele fala que o homem é a humanidade, né? Então, desculpa, eu sei que é meio machista falar assim, mas enfim, o homem só é inteiro quando ele brinca. E é somente quando ele brinca que ele existe na mais completa acepção da palavra homem. Sabe por quê? O brincar só acontece no presente, no aqui e agora. E o maior desafio do ser humano na contemporaneidade é estar aqui e agora. Porque a gente está sempre correndo lá para o futuro para bater a meta, no futuro que ainda não chegou, mas a gente está indo para lá e correndo atrás do prejuízo no passado, que já passou, não volta mais. Mas se a gente for tirar uma foto do ser humano contemporâneo, vai sair o quê? Um borrão. Porque esse cara não está habitando a maior certeza que a gente tem na vida, além da morte, que é aqui e agora. Faz sentido? E o que a ciência nos traz? Quer ficar no aqui e agora? Brinca. Então é isso que nós vamos fazer agora. As portas estão trancadas. Exatamente. Então, vamos lá. Sentem-se eretos na sua cadeira, poltrona, perdão. E vamos fazer uma respiração, tá certo? Bem gostosa. Eu vou contar até 3, aí vocês vão fazer uma inspiração profunda, segurar 1, 2, 3 e... Tá bom? E aí, quando estiver exalando o ar, dá uma checada nos ombros, na barriga, ver se está tudo completamente descontraído. Então, 1, 2, 3, inspira profundamente, segura 1, 2, 3 e expira profundamente. Eu não vou jamais conseguir falar para vocês o suficiente sobre a importância disso. Muitas vezes as crianças no hospital nos fizeram perguntas como: você acha que eu vou sair daqui andando? E como que você respondia? Respirando e estando no presente para poder devolver verdade para aquela criança. Então, a respiração consciente é maravilhoso. E nós vamos usar isso aqui agora. Vou pedir para todos vocês fazerem 2 punhos. Isso. Ótimo. E agora prestando muita atenção.
Quando o dedão direito sobe, o mindinho esquerdo sai para fora. É muito comum, a gente sente. Não é o juiz interior falando. E daí a gente troca. Ó, exatamente, o dedão esquerdo levanta e o mindinho direito sai para fora. Eu sei, ninguém estava preparado para isso. Mas a brincadeira é essa aqui, ó. A gente vai fazer isso. Isso. Então, se joga! Faz aí! Faz aí! Claro que dá! Dá! Isso! Se joga! Faz aí! Nossa, tá. O ar-condicionado tá forte aqui, meus dedos estão congelando. Ai, gente, pergunta! Alguém se lembrou de usar a respiração consciente? Esqueci de mencionar. Foi por isso, foi por isso. Então, agora eu vou pedir para vocês, porque o que eu ouvi? Eu ouvi a expiração consciente. Meu Deus, eu sou desconjuntado. Meu Deus, eu não consigo. Isso aqui é muito difícil. Então, agora, em vez da gente ficar falando, respira e vê se muda alguma coisa na hora de fazer essa pequena brincadeira. E vê se os seus ombros não estão tensos. Eu fazia de palhação. Por que eu fiquei nessa sessão? Tá? Respira, que é muito mais fácil, é muito mais fluido. Exatamente. Que tal? Melhorou? Melhorou? Ah lá, ótimo aí, conseguiu. Isso. Mais um mês você tá ótima. Gente, é o seguinte, o tempo tá acabando, então a gente respira consciente e inconscientemente. E a gente faz muito pouco uso da respiração consciente. E a respiração consciente, ela nos traz para o aqui e agora, para o presente, e a gente sai do modo juiz. Ai, meu Deus, eu sou muito desconjuntado. Ai, meu Deus, eu não sei fazer isso. Ai, isso aqui está muito complicado. Ou seja, multitasking, o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, nos tira do momento presente. E é isso que muitas vezes começa a causar no ser humano as questões de saúde mental. Porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma delas é sobre estar aqui agora. Então, usar muito a nossa respiração consciente, se desafiar bastante, brincando com movimentos que... vou ensinar isso aqui. Com movimentos que nos façam justamente fazer o cérebro funcionar, usando a respiração, a gente se divertindo e o melhor, contagiando todo mundo à nossa volta. Então, ó, uma última brincadeira. Ai, meu tempo acabou. Então, tá certo? Mas é muito simples, vocês vão fazer em casa. Ó, saiu um dedo, aí ele aponta para a mão, aí nasce outro, aí nascem dois, e aí esses dois vão virar para cá e vão nascer três, e esses três vão virar para cá e vão nascer quatro, esses quatro vão virar para cá e vão nascer cinco, e aí a gente começa tudo de novo. Certo? Ótimo. Muito obrigado. Brinquem bastante. Porque o patinho tem que nascer.